Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar a aula 3. Ela vai falar sobre lutas, né? Sobre propriamente o karatê. E a gente vai começar aí falando sobre o histórico do karatê. O karatê ele foi desenvolvido lá na China, mas ele foi inserido no Japão por volta do século XX. E aí foi durante um momento de um intercâmbio cultural entre os japoneses e os chineses, que foi lá em 1922. O, o criador, né, a pessoa que desenvolveu o karatê lá na China, ele foi convidado para ir até Tóquio para dar uma demonstração do karatê por volta de 1932. E aí as principais universidades japonesas implantaram a partir daí o karatê nessas universidades. O karatê ele significa mãos vazias. E aí ele vai elucidar a utilização do seu próprio corpo, né, como uma arma de combate. Mais para frente a gente vai até ver uma técnica que ela se utiliza, né, do próprio corpo do praticante para poder fazer o que é preciso fazer naquela situação ali daquele golpe. E existe alguns filmes, né, que elucidam muito bem essa arte marcial. No detalhe aí, nós vemos dois filmes. Eles são basicamente o mesmo filme, só que são feitos em épocas diferentes. Esse primeiro filme aí, Karate Kid, ele foi feito primeiro. Ele foi lançado por volta dos anos 90. E esse segundo aí, mais embaixo, ele foi lançado próximo do ano 2000 e 2010 por aí. E ele tem o Jack Chan e o filho do Will Smith como protagonista desse filme. Bom, entendendo um pouco do karatê, nós temos o dojo e temos o gi. O gi é a espécie do kimono do karatê. O dojo, ele significa lugar para estudar o caminho, ou seja, é um lugar que ele te mostra o caminho. É ali no dojo que você faz o seu treino, que você faz a prática da arte marcial, seja ela o karatê, seja o judô. No caso que hoje a gente está falando do karatê. É, a roupa, o kimono, né? Ele é uma roupa de algodão composta de uma calça e uma blusa. É semelhante ao kimono do jiu-jitsu, do judô, só que ele tem suas peculiaridades. Ela é amarrada por uma faixa, essa faixa ela vai depender da cor que você se encontra naquele momento que você está praticando. Mais para frente a gente também vai ver essa questão das faixas. A faixa ela é trocada de acordo com o tempo da prática e com o conhecimento que você vai ter em cima dos katais, em cima desse esporte, né? No caso o karatê. E aí conforme a sua cor de faixa muda, significa que você está aumentando o nível de prática do karatê no caso, né? Bom, existem algumas técnicas do karatê. Pode ser que eu erre na, na forma de falar, né? Mas eu não quero que vocês gravem o nome propriamente, tá? Mas que vocês possam entender qual é o significado de cada parte, cada técnica desse karatê. O Kihon é a técnica fundamental. Ela serve como base, como defesa, socos e chutes. Mais pra frente também nos próximos slides a gente vai estar vendo essas técnicas aí. A gente tem o kata, que são os movimentos formais, e o kata ele simula como se fosse um ou dois inimigos imaginários que você tem ali naquele momento, né? E aí você vai produzindo os movimentos. E aí o kata ele tem cinco características. A primeira característica são a sequência, que são relacionadas aos movimentos e às direções do golpe. Tem a segunda característica, que é a questão da respiração, que é você alternar os movimentos de inspirar
e expirar de acordo com a intensidade do movimento. A terceira característica é as combinações e o tempo, que é a sequência de movimentos combinados que dão vida ao kata, tá? Tem a quarta característica, que é a forma e significado, que é a posição dos golpes, tanto do seu pé como de sua mão, e o significado da intenção de cada movimento. E a quinta característica são os olhos, que é a concentração e o seu olhar, que está indicando a direção da execução dos movimentos e dos golpes. Ou seja, para você realizar um kata, você precisa dessas 5 características. Precisa envolver o movimento, precisa envolver a tua respiração, precisa ter combinação nesses movimentos e o tempo que você utiliza para fazer eles. Tem a forma como você faz. Cada movimento no kata, cada golpe que você faz, existe um significado para aquilo. E a sua concentração, né? O seu olhar fixo para aqueles pontos imaginários que você pretende, né, de uma certa forma, atingir. Então, quando você faz um kata, quando você consegue realizar um kata completo, um kata ele é um conjunto de vários golpes, de vários movimentos. Isso vai depender de cada faixa que você tá. Existem katas que são intermediários, que são básicos, que são avançados. Isso aí depende muito do nível que você está naquele determinado esporte, que no caso é o karatê. E a gente também tem o kumite, que é o combate propriamente dito, né? É a luta. Quando você utiliza tanto Kihon, que são as técnicas de defesa, de ataque, de chute, de soco, a sua base, e os katas que você vai utilizar durante as lutas. Então o kumite é a luta mesmo, propriamente, é o torneio, o campeonato lá que você participaria. Bom, aí a gente tem alguns golpes do kata. A gente tem primeiramente aí os socos de ataque. E se você perceber, no vídeo, infelizmente saiu um pouquinho o nome fora da ordem, tá? Mas no PDF que eu vou postar para vocês aí, que eu vou anexar para vocês, vai estar tudo certinho. Fica mais fácil de vocês estudarem a questão do nome de cada movimento aí. Inclusive nos socos de defesa, não está muito nítido a imagem, por conta de um erro que deu aí na configuração. Mas como eu falei, no PDF está tudo correto. Mas vamos voltar. Os golpes do karatê, quando a gente fala em soco de ataque, você percebe que todos os movimentos, todos os nomes dos socos vão terminar com Zuki. Então, Yamazuki, Urazuki, Tachizuki. Então você percebe que tudo vai terminar em Zuki, ok? Já nos socos de defesa, você vai perceber que tudo vai terminar com Uchi. Olha aí a imagem que eu falei, desculpa, mais uma vez eu peço perdão, mas infelizmente aconteceu isso aí, mas no PDF tá tudo corretinho, tá? Só vocês olharem lá no PDF depois que vocês vão conseguir ver movimento por movimento aí. Então, os socos de defesa, eles vão terminar com Uchi. Então, Uraken Uchi, Aito Uchi, Shuto Uchi. E aí você vai conseguir distinguir o que é soco de ataque e o que é soco de defesa. Soco de ataque termina com Zuki e soco de defesa termina com Uchi, ok? E a gente tem os chutes. Os chutes, eles já não têm uma terminação padrão, mas você consegue também distinguir, porque a maioria vai começar com o Uko, ok? Então você vai ter uma noção aí dos chutes. Como eu falei no início, eu não vou cobrar de vocês que vocês gravem o nome e movimento de cada um, até porque isso seria demais. Estaria exigindo algo de quem não pratica de repente karatê, ok? Quem pratica vai ter uma facilidade maior
de gravar os nomes, né? Relembrar esses nomes aí, beleza? Bom, como eu falei anteriormente, o karatê ele possui vários katais. Aproximadamente nesse estilo Shotokan existem 26 tipos de katais. Existem outros estilos. Aqui eu frisei mais o Shotokan, que é um dos mais conhecidos. E aí, como eu tinha dito anteriormente, eles são classificados em níveis básicos, níveis intermediários e níveis avançados. Vai depender da sua faixa, da cor que você tem. Então, por exemplo, a primeira série de kata, ele refere-se à paz, à tranquilidade. E aí tem esses determinados katais aí, que são no total 6 katais, ok? No kata, na segunda série, que significaria Cavaleiro de Ferro, a gente tem outros tipos de kata, aproximadamente 3. Nos katais intermediários a gente já tem 4 katais. E os katais avançados são que a gente tem maior número de kata. Então esses daí são os nomes dos katais respectivos de cada categoria. Tanto dos básicos, dos intermediários e dos avançados, ok? Bom, outros katais que a gente tem, outros critérios para classificar, são os katais de combate, os katais de treinamento e desenvolvimento físico. Nós temos o de demonstração, temos os katais obrigatórios e os katais facultativos. O que significa isso? Quando há uma competição de karatê, os atletas eles fazem uma determinada apresentação de kata de acordo com a sua faixa. Existem atletas com faixa preta, faixa amarela, faixa vermelha. Isso depende da categoria, mas nos próximos slides a gente vai visualizar a questão das faixas. Mas o kata ele tem alguns critérios. E existem katas que são obrigatórios para você fazer lá. E existem katas que você escolhe se você quer ou não fazer, tá? Existem os katas de combate, que geralmente são utilizados nas lutas. Os de treinamento, que geralmente são usados quando você está lá na sua equipe, que você está treinando. E os de demonstração, que geralmente são também utilizados nas competições, ok? Bom, aí a gente tem a cor e a relação das faixas de acordo com o tempo de prática. Então, o atleta, o praticante de karatê, ele começa na faixa branca e ele fica com a faixa branca até os 3, 4 meses de prática. A partir da branca, você passa a utilizar a amarela, após a amarela, a vermelha, que é de 5 a 6 meses, a azul, que é de 6 a 7 meses, a verde é de 9 a 10 meses, a roxa de 1 ano a 1 ano e 2 meses, a marrom vai te colocar aí de 1 ano e meio até quase 1 ano e 9 meses, e aí de 1 ano a 9 meses até 2 anos, você vai com a faixa preta com uma lista branca, que essas listrinhas brancas é a quantidade de dan que você vai ter na faixa. Então, uma faixinha branca é 1 dan. 2 faixas brancas, 2 dan. São 3 anos de prática. E aí você vai aumentando conforme o tempo. 4 anos são 3 dan, 5 anos, 4 dan, 6 anos, 5 dan, 7 anos você vai ser o 6º dan. E aí no 7º ano, você tem 2 faixas brancas com uma faixa vermelha no centro dela. E aí significa que você está no 6º dan. Quando você passa para o 8º ano de prática do karatê, você já não usa mais a faixa preta, você vai usar uma faixa vermelha coral. Tá? A gente chama de coral porque ela vai ser branca e vermelha intercalado, tanto no 8º ano quanto no 9º ano. Só que quando você chega a 9 anos de prática, você já é considerado
com 8 dans, com oitavo dan. E aí no 10 e no 11 anos de prática, você tem ela totalmente vermelha. E aí só o que vai diferir uma da outra também é o tempo de prática. No primeiro ano você é considerado como nono dan. E quando você completa 11 anos, você vai ter o 10º dan. Mas aí na faixa já não modifica. Nem na faixa de 8 para 9 anos e nem na faixa de 10 para 11 anos. Beleza? Então, essa é a característica de cada faixa, é o seu tempo e o seu conhecimento daquela arte marcial. E aí, em geral, para você fazer a troca de faixa, não somente é considerado o tempo, é considerado também o seu conhecimento nos katas. Então, conforme você sabe executar um kata, e aí você vai modificar de faixa, e aí para você modificar depois, se é característico você saber algum outro kata, até você, por exemplo, chegar na vermelha e saber todos os katas, como são feitos, qual é o tempo, quais são as características que cada um usa. Ok? Bom, chegando ao final, a gente tem um exercício. O primeiro exercício, você vai fazer uma resenha do filme Karate Kid. E aí embaixo da primeira tem o link do filme. Se vocês quiserem assistir pelo YouTube, vocês podem assistir. Caso vocês tenham uma outra plataforma de stream, algo tipo Netflix ou algo do tipo, e vocês quiserem assistir por lá, fiquem à vontade. Vocês vão fazer uma resenha. Pode ter aí por volta de 15 linhas só. Vocês vão fazer no caderno. E aí fez essa resenha, na resenha vocês vão contar, né? Todos os detalhes do filme, a característica do karatê, como que o mestre ele vai ensinar o seu aluno, como que o aluno se reporta ao mestre, quais são as características. Observem tudo isso no filme. Lembrando, existem 2 filmes Karate Kid. Tem o mais antigo, que é da década de 90, e a gente tem o mais atual, que é da década de 2010, por aí. O link que tá aí é do filme mais antigo, porque o mais atual não tem no YouTube dublado, tá? E aí vocês, se quiserem ver o filme mais atual, é a mesma coisa, basicamente só que muda são os atores, e aí vocês fiquem à vontade. E a segunda, vocês vão pesquisar sobre uma técnica que existe no Karatê, chamada Tameshi Wakari. E aí vocês vão pesquisar lá o que significa essa técnica, como que ela é feita. E se vocês quiserem também pesquisar imagens, vídeos, vocês podem fazer isso numa boa, fiquem à vontade. E escrevam a pesquisa que vocês fizeram no caderno também, tá? Tudo a lápis, não precisa ser digitado no computador. Quero isso tudo no caderno, beleza, pessoal? Pessoal, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana